Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde. Aguardamos aí alguns instantezinhos para começar, né? 17 horas, nosso horário. E a gente tem algumas mensagens aqui chegando, o pessoal chegando ali pelo Facebook também. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação dos dois, aí no sábado à tarde, um dia lindo que fez aqui no Rio de Janeiro, apesar aí das restrições ainda de trânsito, né, de poder ir em determinados locais e com as restrições de afastamento social, mas já dá para colocar um pouquinho o pezinho para fora, né? Verdade. Obrigada aí a vocês dois por aceitarem esse bate-papo tão importante aí, agora nessa tarde, sobre prescrição, né? O papel do paciente na hora da prescrição. Estou curiosa para ver o que vai sair dessa conversa aí. Só... Tá dando uma microfonia para mim, eu não sei de onde está vindo. Esse aí, essa... pode estar sendo daqui, peraí. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Tá bem. Hã? Ainda tá com ruídozinho aí. Ainda tem ruído? Uhum. Peraí, que eu sei que é aqui, é o meu celular que está aqui do lado. Acho que agora vai funcionar, né? Tudo certinho? Quem está nos ouvindo pelo Facebook está ouvindo bem? Dei um sinal aqui. Bom, vamos começar nossa conversa. Obrigada aí por quem já está assistindo a gente pelo Facebook. Obrigada aí novamente, né, pelo doutor Daniel, pela Isabela. Tá. Não, meu marido veio dizer que ainda estava dando microfonia. Vocês estão ouvindo bem ou ainda está ruim? Não, ainda está ruim. Ainda tem um pouco de microfonia. Será que eu tenho que desligar totalmente aqui o celular? Gente, vocês desculpem que eu ainda Colocar longe não funciona, não. Você tá usando? Colocar longe de você? Parou agora. Parou porque eu parei de falar. Voltou. Eu vou tentar sair aqui da página do Facebook. Vê se agora ficou bom. Melhorou. Ainda tá? Ou... Ainda tá. Já sei que pode ser. E agora? Ainda tá. Caraca! E agora? Melhorou?
Não. Gente, desafios da tecnologia. Sinceramente, não sei o que fazer ainda. Vou Será que é comigo? Não. Hã? Será que é por aqui? Não, aqui não tem nada aberto também. Tá mudo agora. Gente, vou tentar melhorar aqui, mas confesso a vocês que estou sem saber muito o que fazer. Melhorou? Ele é bem persistente, esse problema. Confesso a vocês que eu estou preferindo meu celular dentro de você. E ele falando aqui. O que será que pode estar acontecendo? Bom, eu vou tentar ficar quieta, porque quem tem que falar aqui são vocês. De repente, eu não sei porque estamos nós três, né? E está dando alguma reação nos microfones. Vem agora, tenta agora. Vamos lá, eu vou tentar, coloquei no mudo vocês para ver se não está dando microfonia em vocês. Tá? Mas como eu falei, quem vai ter que falar aqui são vocês. Bom, vamos lá. Gente, a gente está aqui nesse bate-papo. Esse é a primeira conversa de um ciclo que Isabela construiu conosco em Medlist, que é um ciclo que a gente se propôs em Medlist, construir um ciclo sobre o uso consciente e racional de medicamentos. E nesse ciclo, eu gostaria, então, já que eu estou tendo microfone aqui, estou tendo problema, para não complicar, eu vou pedir para a Isabela contar um pouquinho para a gente. É isso. Bom, ele é um ciclo, né, como a Laura falou, sobre o uso consciente e racional de medicamentos, né, ele são dos medicamentos, né, desde a prescrição até o momento que a gente descarta ou do medicamento. Então, ele começa na prescrição, né, que é a primeira etapa que a gente vai conversar hoje, e aí segue para a compra do medicamento, o seguido do uso e armazenamento, e, por fim, o destino que esse medicamento vai levar, né, após a utilização completa, né, e descarte quando ele está vencido, ou quando a gente ainda não utiliza mais esse medicamento para tratamento, tem alguma sobra, né, e pode fazer a doação para alguma farmácia solidária, e aí outra pessoa que necessite pode utilizar esse medicamento quando ele está em condições adequadas para uso. Então, são essas as etapas que a gente vai conversar. Legal. E, bom, começando, então, como eu falei, esse ciclo a gente vai falar sobre prescrição. E para falar sobre prescrição, eu tenho aqui, né, o nosso querido doutor Daniel Braga. Eu tenho a satisfação de ser meu médico há tantos anos, e por isso eu tenho aí a grande confiança de trazer a palavra dele aí, ajudando a gente a esclarecer um pouquinho sobre isso. Conta um pouco para a gente, doutor Daniel, para começar assim, de forma bem direta e simples, o que é uma prescrição na visão do médico para o paciente? Tá. Uma prescrição nada mais é do que uma receita, onde a gente prescreve ou escreve os medicamentos que o paciente vai tomar, não necessariamente só medicamentos, podem ser suplementos, podem ser também, tem os medicamentos alopáticos, homeopáticos e outros suplementos que ele possa ter tomar, ou mesmo explicações que a gente queira dar acerca do tratamento dele. Seria, em termos gerais, isso aí. Eu não sei se eu fui muito sucinto, mas assim, em termos gerais, é isso, né? Tudo que você vai colocar na receita médica acerca do tratamento que ele veio lá para fazer. Vai lá, se tem as queixas dele, fala, você vai analisar se é um caso de check-up, se é prevenção, se é tratamento, e com isso você coloca lá o que ele vai precisar tomar ou as orientações que você vai querer que ele siga. Ou seja, não se limita só a remédios em geral, falando de uma forma geral. Pode também
envolver orientações de cuidados que ele precisa ter para ter benefícios daquilo que ele quer resolver, das suas queixas, dos seus sintomas. Seria uma... Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu acho que uma das questões que a gente tem aqui também, né, que no consultório, quais são as principais dúvidas que você percebe em relação às prescrições? Você falou aí, por último, justamente, da questão de como que na prescrição entra justamente também as orientações de como deve proceder esse tratamento, né? Como é que você percebe aí essa interlocução, né? Essa compreensão do paciente? Qual, na sua perspectiva, o que pega na hora, né? Desse repasse dessa informação, né? Então, na hora que você termina de fazer a prescrição, é importante que o paciente lhe dê uma olhada antes do que você seja escrito à mão ou seja impresso, que ele dê uma olhada e que ele entenda por que ele está tomando aqueles medicamentos ou suplementos, o que tenha lá escrito. E se preferência, não por que ele está tomando, mas para que ele está tomando aquilo, qual a importância para o tratamento dele daquilo. Isso gera uma maior aderência do paciente. Já houve casos em eu pegar pacientes que vieram de outros médicos, em que eles chegam lá, doutor, o outro médico prescreveu isso aqui, mas eu não entendi, eu não sei para que é que eu tenho que tomar isso aqui. E como ele não compreendeu, ele não tomou porque ele não se sentiu seguro. Então, é muito importante essa relação médico-paciente, de você passar segurança para ele, de você explicar por que ele precisa, além de gerar segurança, explicar a importância dele estar tomando aquilo para a saúde dele. Porque se ele não compreende isso, ele muitas vezes não toma porque ele não se sente seguro, você não passou segurança suficiente para ele, para que ele tome aquele remédio que foi proposto. Em suma, é isso. Essa compreensão, né, e aí eu queria pedir para a Isabela falar um pouquinho como é que o paciente chega para o farmacêutico, né? Enfim, eu, como paciente, como empreendedora aqui à frente de Medlist, a gente tem estudado muito e procurado entender muito esse ponto de desafio, né, da adesão, como você muito bem falou, que a falta de compreensão da prescrição acaba causando a baixa adesão, o que acaba, por consequência, não sanando o problema da saúde ou aplacando os sintomas que estavam ali presentes na hora da consulta, né? Então, esse desafio dessa compreensão, como você falou, chega para vocês médicos, vindo de outros colegas, né? Aí essa falta de compreensão. Como é que chega isso para o farmacêutico, Isabela? Para a gente, assim, também chega nessa forma, né, do paciente tentar entender, não compreender para que serve aquele medicamento, não entender, às vezes, como vai utilizar, né, qual o horário que ele deve utilizar, se ele deve afastar das refeições ou não. Então, porque, assim, muitas vezes eu acredito que as pessoas sentem um pouco de vergonha, alguns, né, às vezes de questionar ali na hora se não compreendeu, e aí isso acaba chegando para a gente, né, para essa orientação. Muitos também nos perguntam sobre os efeitos que aquele medicamento pode trazer, né, os efeitos adversos, é bastante comum, principalmente em quem já utiliza, já faz uso de algum medicamento, né, para alguma doença crônica. Então, os efeitos adversos, se há interação com os medicamentos que eles já utilizam, se interage até com bebidas alcoólicas, com algum alimento, isso vem nessa forma de questionamento para a gente. E também em relação ao custo, né, que ele vai ter com o tratamento. Então, basicamente, o que aparece para a gente na farmácia é isso. E também algumas dificuldades em relação ao horário, né? Como se organizar, às vezes também aparece. E essas dúvidas, como é que sincroniza isso, né, doutora Daniela? A gente vê principalmente em pacientes com múltiplos medicamentos, né? Como é que faz essa conciliação? Você mencionou anteriormente a dúvida que vem de outros profissionais, né? De outros colegas de outras especialidades.
Isso eu acho que é uma coisa também bastante recorrente, né? Assim, fazer essa conciliação de diferentes tratamentos, para ver, como a Isabela falou aí também, a questão da dúvida sobre a interação medicamentosa. Isso aparece no consultório na hora da prescrição? Ou rola mais isso mesmo? Tipo assim, acha que não, o médico é o todo poderoso ali da informação e vai ter que descobrir como é que faz aquilo? Ou como é que você tem percebido uma mudança aí de comportamento do paciente? Me fala um pouco disso, assim. Essa hora é muito importante de você. Eu sempre procuro esmiuçar bastante essa hora para saber o que o paciente está tomando. É uma tendência, dependendo da gravidade da doença que ele tem, ou quanto mais velho esse paciente for, maior será a tendência dele ter o que a gente chama da polifarmácia, de tomar muitos remédios. E aí é super importante você saber todos os remédios que ele está tomando, porque como você muito bem ressaltou, quanto maior a quantidade de medicamentos, maior será a chance de ter interações medicamentosas, ou seja, de um determinado medicamento fazer com que o outro tenha mais efeitos colaterais ou funcione mais ou menos do que ele deveria. Essa parte até a Isabela de interações medicamentosas, a Isabela até pode explicar melhor. Mas continuando, eu tenho a história normal, aquela anamnese, que eu procuro saber tudo que o paciente, todas as queixas que ele tem, os sintomas, as histórias sobre a família dele, sobre a história clínica em geral. E ali já dá muitas vezes para saber o que ele está tomando, porque a primeira coisa, mas uma das primeiras coisas que a gente pergunta é sobre isso. E depois, que muitas vezes eles omitem porque não acham importante, porque está tomando um remédio que seja um spray nasal, um colírio, uma vitamina que ele não deixou lá, já está tão incluída na rotina dele, que ele já vem tomando isso há anos, que ele já até esquece que toma, porque já incorporou, então não precisa dizer porque está ali. E essa medicação, às vezes, ou suplemento que vai fazer muita diferença para que dê resultado ou não na prescrição que ele vai levar ou no tratamento dele. Inclusive, tem algumas substâncias que parecem ser inócuas, alguns suplementos, como o caso da biotina, que afetam nos exames laboratoriais, que ele vai fazer. E se ele não relata isso, a gente não tem como às vezes, vem exames para nós que estão falsamente alterados por conta desses suplementos que ele está tomando, ou mesmo medicamentos. Uhum. E daí, por isso que eu procuro na consulta, além de fazer a história, a anamnese tradicional, eu procuro sempre fazer uma anamnese, eu chamo de anamnese específica, onde eu evoco que ele me dê algumas respostas que ele pode ter omitido ou esquecido durante a história tradicional. E aí eu forço, porque eu começo a falar assim, você tem tal problema, você tem tal aquele outro. Aí ele muitas vezes fala assim, foi bom você ter comentado isso, porque eu tenho isso e tomo remédio para isso que você falou. Aí é a hora que eu pego ele ali numa coisa que ele esqueceu e faz toda a diferença para poder direcionar melhor essa parte e até explicar para ele, foi bom você ter lembrado disso, porque isso vai fazer toda a diferença agora na medicação que eu vou passar para você, até para você não tenha os efeitos colaterais do que você não tenha problema na hora de fazer os exames. Seria mais ou menos por aí, né? Muito interessante. E como é que isso bate lá na farmácia, Isabela? Como é que o povo chega lá? Se o médico já esquece de dizer o que está tomando, o que não está tomando, como é que bate isso na farmácia? Essa dúvida aí com relação à interação. Há essa preocupação, há essa consciência, assim, de que você sai do consultório com algo que você acredita que vai estar te fazendo bem, vai ser bom para você, né? Sai de um profissional que comumente é tido aí como a criatura que vai resolver seus problemas de saúde, e aí chega para você, farmacêutico, como aquele que vai viabilizar, né? Tipo, você vai me passar aí o que vai me resolver, porque aquele cara ali me disse que ia resolver. Como é que é isso? Alguns pacientes, eles até perguntam, sim, alguns mais atentos, eles questionam, né, se vai interagir, se afasta, principalmente em relação a afastar o horário de um medicamento para o outro, né?
Posso tomar esses medicamentos juntos no mesmo horário? Vai interagir? Então, é daí que a gente parte para ver, né, mais ou menos se o medicamento está interagindo ou não, né? Geralmente, para a gente chega com esse questionamento. Mas não é a maioria que fala, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com o paciente, né, como o doutor Daniel bem falou, né, sentar num ambiente mais calmo, conversar, né, de uma forma, deixar ele mais aberto e que ele fale mesmo tudo que ele utiliza, como é a rotina, que vem esses questionamentos, né? Acaba não vindo tão direto, né? Qual interage, né? Vem mais assim, realmente, em relação quando acontece algum diálogo. Mas, assim, o que a gente consegue fazer, né, quando a gente tem esse tempo de conversa e que a gente tem disponível as prescrições do paciente, né, muitas vezes eles vêm com mais de uma prescrição, né, de médicos diferentes, então, sentar e checar, né, se há interação e conversar com a equipe que assiste esse paciente. Então, para alguns até vem essa pergunta, mas na maioria das vezes é na conversa e quando a gente vai executar mesmo a nossa função ali durante o atendimento. Acho que é uma função nova também, né? Assim, esse papel quer dizer, nova não, mas assim, eu acho que a sociedade vê um pouco recente esse papel do farmacêutico, né? Como esse auxiliar tão ativo nesse processo. Isso parece, doutor Daniel, já começa a ter esse consultório dessa interação com os farmacêuticos, orientar o medicamento, mas o farmacêutico, sei lá, sugerir outro tal, porque também tem isso, né? Você tem uma conduta no consultório, né, de orientação por uma medicação que você já conhece, que já testou com alguns pacientes, e também a distinção do genérico me ajuda, Isabela, como é o nome mesmo? Similar, né? Referência. Referência, aí você deu uma prescrição para o paciente, deu toda uma recomendação. E aí, de repente, ele te manda uma mensagem ou volta para você, olha, doutor Daniel, mas cheguei lá na farmácia, o farmacêutico me falou isso, aquilo, aquele outro. Como é que é essa confiança, esse diálogo aí multiprofissional? Eu vou citar um caso que eu acho que é pertinente. Eu estava apesar de não ser comum eu fazer visita em casa do paciente, aconteceu de eu estar nesse dia, né? A minha paciente estava necessitando muito e eu acabei indo na residência dela e fui prescrever alguns medicamentos, entre eles um antibiótico. E tinha uma apresentação nova desse antibiótico, eu já sabia disso, eu prescrevi. Só que na hora de prescrever, eu coloquei com o tempo de duração da dose anterior, mais baixa. Mas na hora de sair, eu falei assim, olha, liga lá para a farmácia e já pede para você já ir tratando logo. E também porque eu pensei assim, pô, vai que, né, tem algum problema, a farmácia não tem, ou ela não está achando, que às vezes acontece, né? De um determinado medicamento, a empresa que fabrica tem uma janela assim na produção e não conseguia achar aquele remédio, alguma coisa assim, era só mudar para o anterior ou trocar. Aí ela ligou, aí o farmacêutico falou assim, olha, esse medicamento não existe caixa com 10, só caixa com 5. Aí ela virou assim, disse assim, não, mas o médico prescreveu, você tá querendo confrontar com o médico, dizer que ele não sabe? Aí ele disse, não, mas eu sou farmacêutico, eu sei o que eu estou falando. Aí eu olhei para a receita dela assim, quando ela mencionou, e que eu escutei, né, ela pedindo lá, aí eu falei, não, ele tem razão, é verdade. Essa apresentação só existe caixa com 5 porque não precisa tomar os 10 dias, né? Deixa eu até peço desculpa, eu vou corrigir aqui na minha prescrição, para você não precisar tomar sem necessidade mais tempo, como ele mesmo falou, porque eu prescrevi com essa intenção de você tomar menos, mas na hora de prescrever eu botei o tempo da anterior de prescrição mais baixa. Acontece, né? Aí foi bom, foi ótimo ela ter falado justamente com o farmacêutico, ele na mesma hora corrigiu, e eu estava lá presente, porque eu queria estar presente na hora que ela solicitasse os remédios, para ver se ia ter alguma dúvida, alguma coisa,
e pronto, na mesma hora corrigi a receita dela, ela pediu, solicitou, caso resolvido, onde foi muito boa essa interação, né, médico, farmacêutico e paciente, onde todos saíram lucrando, vamos dizer assim. É um caso que eu vejo que foi pertinente. Algo que, como medilite, a gente tem explorado bastante, assim, ouvir os múltiplos profissionais justamente para encontrar esses pontos de complementariedade no sentido de auxiliar o uso consciente e racional de medicamentos, entendendo que a falta desse diálogo, né? Imagina se você fosse o contrário, né? Aquela clássica história de que você prescreve uma medicação e a pessoa chega para comprar na farmácia, ela vai precisar de 10 comprimidos para tomar um por dia durante 10 dias, chega lá só tem caixa com 20, né? Aí tem ali 20 comprimidos que vão ficar guardados na casa da pessoa, sem uso, e de repente podendo causar aí um risco de consumo equivocado. E fazendo intervalo no nosso script de equipe aqui, a gente tem uma pergunta aqui da Vitória Lúcia, perguntando com relação ao combate ao coronavírus, né? Sem dúvida, a Isabela e o doutor Daniel podem falar mais, melhor, que não há nenhuma medicação comprovadamente, né, atestada para combate ao Covid, mas dentro do nosso assunto aqui, eu acho que isso acaba esbarrando na questão de que você tem uma prescrição, principalmente um paciente com alguma doença crônica, né, tem uma prescrição... Desculpa, gente, eu estou tendo aqui no auxílio da minha equipe técnica que está perguntando, diz que está muito ruim de me ouvir. Hã? Não, estou desligada. Eu vou tentar solucionar. Vamos ver se melhora agora. Hã? Eu desliguei a tela auxiliar para ver se melhora. Tá. Enfim, vamos tentar, gente. Estamos tentando melhorar. E aí, você tem lá uma prescrição sobre o paciente crônico. E aí agora na pandemia, a gente viu aí uma série de medicamento tal faz bem, medicamento tal previne, medicamento tal vai te deixar com a imunidade melhor. E aí o povo começa a acrescentar medicamentos na prescrição. Como é que é isso? Isabela, fala aí um pouquinho para a gente, tua visão como farmacêutica. Como é que isso chega para vocês? No hospital, na farmácia? Isso chega muito na forma de dúvida mesmo, né? Como a informação hoje em dia chega muito rápido em grupo de WhatsApp, né? Na internet, as pessoas geralmente perguntam muito assim, o medicamento funciona? E aí vem aquela busca, né, pela compra do medicamento como algo preventivo. E acaba assim que a gente tem que seguir a legislação, né? Então, para dispensar esse medicamento, né, para essa pessoa adquirir, né, ela tem que realmente estar prescrito, né? Não pode ser sem a prescrição médica, né? Como é algo tão sério, né? Principalmente, né, agora. A gente deve seguir essas normas, né, de chegar sempre com a prescrição do médico, né, para evitar que esse uso seja errado, cause algum efeito adverso, né, cause algum dano para o paciente. Então, nesse momento, para a gente chega mais assim, né, em forma de dúvida, né, questionando se realmente é eficaz, e tentando, né, a busca pela aquisição do medicamento, mas sempre a gente tendo aquela regulação até pelas agências reguladoras mesmo, né, de alguns medicamentos já entraram até na lista de controlados, para não ter esse uso tão aberto, né, para a população. E, doutor Daniel, como é que é chegar? Você tem lá a prescrição, a conduta direitinho organizada com o paciente, de tratamento equilibradinho e tal, e aí vem essas recomendações externas e começa a se acrescentar na prescrição. Como é que é isso, né? Na visão do médico, como é que trata isso? Aí você tem que... É importante você
partir para uma individualização. Você não pode querer que todo paciente calce 37, que eu costumo dizer, fazer essa analogia, e você tem que particularizar, personalizar e ver o que aquele paciente necessita. Você tem que saber que existe, às vezes, uma diretriz, um protocolo, alguma coisa desse tipo que você tem que servir como norte para você que eu digo médico, né, para prescrever ao paciente, e aí pegar aquilo e ver como você pode colocar para aquele paciente que está na sua frente. Tem alguns que vão se beneficiar de vários medicamentos, seja para prevenção, para tratamento, e tem outros que não, que você não vai poder fazer aquilo que está supostamente, que poderia ser utilizado, melhor dizendo, né, para ele, e que vai dar ruim, porque às vezes toma alguns remédios que vão se chocar, vão ter, como a gente acabou de falar, da interação medicamentosa, ou vai gerar mais efeitos colaterais, ou ele tem algum problema alérgico que impede que ele tome aquele determinado medicamento, e daí que você tem que olhar com essa visão, com essa coisa da individualização, o que eu chamo de medicina personalizada, ou saúde personalizada, porque senão você vai gerar mais problemas, mais doenças do que saúde nesse paciente. E daí por isso que você tem que saber exatamente qual as necessidades e as patologias, os problemas que aquele paciente na sua frente tem, para não acabar gerando o que na medicina a gente chama do primo non nocere, né? Do no harm. Primeiro você tem que pensar em como não agredir, né? Não piorar a situação daquele paciente. A partir daí você já começa a fazer com tudo que possa, pelo contrário, né? Auxiliar o paciente no problema dele, melhorar a saúde dele. Mas então, só para finalizar a resposta para a Vitória, não tem medicação de combate a coronavírus, né? Não tem nada específico ainda, tá? Você pode até fazer algumas coisas que supostamente possam dar uma melhora na condição desse paciente, mas medicação específica para o coronavírus ainda não tem. Nós estamos mais se esperando agora é a questão da vacina, mas ainda não se sabe qual vai ser o efeito que vai ter em cima desses pacientes. Legal. Uma outra coisa, a Vitória estava dando a minha aqui, que recebeu a resposta. O Leonardo Teixeira também coloca aqui um ponto que a gente conversa bastante, né, Bela, que é a questão da alimentação, né? Doutor Daniel, como é que é essa orientação já desde a prescrição com relação à alimentação, o horário correto de tomar a medicação, que a gente sabe que isso tudo influencia bastante na adesão ao tratamento, né? E que começa ali na prescrição. E aí, justamente, eu gosto muito de manter aí nossa linha do nosso ponto central do assunto, né? Que é a questão do como é que o paciente colabora com isso. Né? Não, eu acordo cedo, eu acordo tarde, eu como depois, eu como antes, e assim sucessivamente. Pois é, Lorena, isso é muito importante saber. E eu gosto, às vezes, de dar exemplos que facilita até para quem está escutando a gente. Então, vou começar dizendo, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela troca a noite pelo dia, e ela é notívaga, ou seja, eu disse que ela deveria morar no Japão, já que ela costuma... vice-versa. E isso é muito importante, porque eu falo assim, olha, eu tenho que ajustar toda a medicação conforme o ciclo circadiano dela que ela teve a vida toda. Então, eu vou fazer como a maioria dos meus pacientes eu faço, não vai dar certo para ela. E aí, inclusive, na hora dela ir para o laboratório, colher exames e tal, eu tenho que fazer de uma forma que eu consiga entender melhor os exames dela, né, que ela vai colher em um determinado horário, para que se encaixe mais vamos dizer assim, na fisiologia que ela acabou criando no corpo dela, no organismo dela. Senão, não dá certo. E, de outra forma, colocando de lado esse exemplo, é muito importante saber como é que é, à medida do possível, é claro, como é aquela rotina, como é a rotina alimentar do paciente que está sofrendo. Não seria aquele paciente que, às vezes, não toma café da manhã, ou toma aquele café que começa às 11 da manhã, que é a primeira refeição que ele faz. Você tem que
ajustar essa medicação para ele, porque tem medicações que são ruins de tomar com estômago vazio, vão agredir a mucosa do estômago, vão irritar e ele não vai conseguir tomar. E da mesma forma que você tem que alertar para ele que tem determinadas medicações que ele precisa tomar em jejum, ou seja, com estômago vazio, para que tenha efeito. Então, não vai absorver e não vai conseguir efeito naquela medicação. Então, tudo isso vai ter, a alimentação vai ter um impacto menor ou maior grau, dependendo daquilo que ele for tomar. Esse é um ponto que realmente... Posso passar por parênteses? Você tem aí fone, que eu estou desconfiando que é o causa do eco, é você, sabia? Se tiver, tudo bem, senão a gente tenta seguir. Eu tenho, mas não aqui perto de mim. Vou aproveitar só para acender a luz aqui, tá, gente? Aproveitar a parte técnica. Tá, enquanto eu te tiro do foco aqui, Daniel, você pega o teu fone e vou contando para o pessoal aqui. Toda esse nossa olhar, né, para a prescrição, e a gente vai tentando olhar aí de diversos pontos, né, de diversas perspectivas, justamente para entender como a gente melhorar isso. Não é um processo simples, não é um processo que depende só do médico, ou só do paciente, ou só do farmacêutico. Ao meu ver, como paciente consciente, que eu brinco, que eu falo, né, que eu sou, eu vejo que o paciente é o maior responsável desse processo, porque, sem dúvida nenhuma, você é quem vai poder interagir, fazer toda essa interação com o médico, né, para que ele possa entender aí dentro da sua realidade de vida, dentro da sua rotina, de acordar, dormir, como o doutor Daniel estava falando. Enfim, isso tudo vai permitindo com que seja melhor personalizado, né? Eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar. Então, assim, teve momentos, principalmente com o doutor Daniel, ortomolecular também, especialista em ortomolecular, às vezes me dá uma lista enorme de vitaminas. Lembrar de tomar todas aquelas vitaminas não é um processo simples, né? Então, essa rotina combinada aí com o médico, né, sem dúvida nenhuma, vai auxiliar bastante a adesão correta, a boa resposta do tratamento, né? Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, colabora para o bom desempenho da prescrição, que é o nosso tema aqui. E aí, bem desmiuçando, né, doutor Daniel, como eu estava falando aqui, essa questão um pouco mais, a gente costuma também ouvir na sociedade medicalizada. Tá me escutando? Estou. Na sociedade medicalizada como a gente vive hoje, eu já ouvi gente falando assim, tal médico é maravilhoso, fui lá, saí com uma série de medicamentos prescritos, uma série de vitaminas, ele é ótimo. Da mesma forma como também já ouvi dizendo, não gostei daquele médico não, nem uma aspirina me prescreveu. Então, assim, essa avaliação do profissional em cima da medicação, como se fosse isso que fosse ditar se ele realmente conseguiu fazer um bom diagnóstico ou não, né? E aí, como é que você vê isso, assim, como é que o médico melhor pode auxiliar o paciente melhor pode auxiliar o médico nessa compreensão da sua realidade de condição de saúde, se vai sair ou não dali do consultório com a prescrição? Tem vários tipos de pacientes. Tem aquele que realmente tem uns que realmente necessitam mais medicamentos e outros que não. Uns que chegam lá e que querem uma prescrição, uma quantidade maior de medicamentos. Tem que tomar cuidado, porque às vezes há uma tendência daquele paciente ter uma tendência hipocondríaca, né, de querer ser polimedicado, e aí que você precisa orientá-lo, passar uma segurança sobre a real necessidade dos medicamentos que ele está necessitando
para as queixas, para os sintomas que ele tem. E da mesma forma, quando é o oposto, ou seja, daquele paciente que chega lá e ele já faz de tudo para não querer receber nenhum medicamento, você ter a sensibilidade de chegar para ele e poder demonstrar, falar assim, olha só, esse medicamento, né, vamos dizer assim, esse medicamento aqui é imprescindível para o seu problema. Você pode até fazer exercício, uma boa alimentação, podemos ou não entrar com uma nutricionista para você, etc. Ou eu posso passar aqui uma alimentação do seu caso, mas você precisa tomar esse remédio aqui, esse medicamento para o seu problema, porque só fazendo essas outras coisas que vão impactar positivamente no seu estilo de vida, não vão conseguir, na sua qualidade de vida, não vão conseguir resolver o seu problema, a sua patologia. Poderia até citar exemplo, né? Mas, como, por exemplo, que eu tendo razoavelmente bem, bastante diabetes, né? O cara chega lá, ele tem já, mostrando então glicose alta, já está iniciando o quadro de diabetes, e às vezes não adianta, só não vai baixar aquilo ali, já passou do ponto de não retorno. Às vezes consegue, mas dependendo do quadro, e dependendo de quanto já avançou, né? Em que nível que está essa glicose, etc e tal, ele vai precisar de um medicamento para baixar. Pode ser que depois a gente, né, reorganize isso, retire, mas eu procuro explicar de uma forma que ele saiba que ele vai precisar de um ou mais medicamentos naquele momento, e que depois a gente pode até ver. E, geralmente, você explicando, né, direitinho, ele consegue entender que aquilo não tem como driblar, não tem como fugir, ele vai precisar, senão vai ser pior para a saúde dele. E é isso que você tem que deixar bem claro. Quando o remédio ele vai ser mais importante vai ser mais importante ele fazer uso do que não, porque se não fizer vai ser pior para a saúde dele. E aí que você tem que conversar, tanto por um lado, né, quando você fala assim, ó, se você começar a tomar tudo que está aqui na tua receita, né, que o paciente gosta de ser polimedicado, você vai ter muitos efeitos colaterais, vai ter muitas interações medicamentosas e vai acabar tendo vai acabar piorando sua saúde. Então, você tem que diminuir esses remédios todos que estão aqui. A gente tem que dar uma melhorada. Às vezes, pode ser que a gente consiga já naquela primeira consulta que ele está lá, às vezes você vai precisar que ele traga exames, vai precisar que ele, né, não pode, às vezes, tirar tudo de uma vez. Né? Você vai ter que ir paulatinamente, até dependendo do que ele está fazendo uso. Tem remédios que você não pode tirar de repente, né? O corticoide, o remédio do psiquiatra, com outras coisas, eles querem chegar lá, dou esse remédio aqui, uns 3 remédios aqui do psiquiatra, mas não quero tomar mais não, viu? Então, o senhor tem que dar um jeito aqui e vai ter que tirar isso de mim, e não sei o quê. Eu falo, calma, não é bem assim, né? Vamos, você está quanto tempo tomando aí? Não, esse é um tratamento longo, né? Não dá para você tirar de vez em quando. Vamos conversar com o psiquiatra, ver como é que a gente faz essa retirada. Fala com ele, você quer retirar, não sei o quê. Então, você vai com um jeitinho, né? Já botando na cabeça dele que tem que ser um processo, é uma coisa que não é súbita, e aí você vai chegar lá, né? E consegue com que ele compreenda, e aí termine bem essa consulta. Essa relação do menos é mais deve ser bastante vista na farmácia, né, Isabela? Porque vocês devem se deparar ali, de repente, com um paciente que chega com uma prescrição do endócrino, outra do cardio, outra do psiquiatra, e aí quando você se depara ali, como é que é essa coisa de ver que de repente um vai estar causando mais problema que o outro, e como é que o farmacêutico faz nessas horas? Como é que a gente, paciente, pode contar aí com o farmacêutico para orientar aí, eventualmente retornar para o médico, ou enfim, como é que é o que a gente pode contar aí com vocês, farmacêuticos, nessa dupla aí com o médico? Eu acho que dá para contar com a gente, assim, várias coisas, né? Desde aquela dúvida simples, né? Como quando chega na farmácia sobre como utilizar o medicamento, como armazenar, desde chegar também com as prescrições e pedir, poxa, me ajuda aqui, eu preciso me organizar em relação aos horários, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de sentar e conversar com o paciente, de reunir todas as prescrições, né?
reunir todos os medicamentos que ele usa, fazer a conciliação, né, medicamentosa, e ver qual o problema, né, que ele tem para aderir, né, porque nossa atividade ali, a gente está auxiliando na adesão ao tratamento, né. Então, quando a gente consegue, na conversa, entender o que está levando à falha de adesão, né, e montar a estratégia específica para ele, seja em alarme de celular, seja em imã de geladeira, né, para ele lembrar do horário, que a gente consegue, né, chegar ao uso uso correto, né, ao uso que ele deve seguir da prescrição. Então, ainda é muito discreta essa nossa atuação, né, mas a gente consegue fazer isso, assim, no dia a dia, né, de sentar, conversar, ver não só os medicamentos prescritos, mas o que eles usam por conta própria, fitoterápico. Então, assim, nesse ambiente, né, tentar pegar o máximo de tudo que ele utiliza, analisar item por item, se tem interação, enfim, né, ter todo esse processo para melhorar, né, a parte da terapia mesmo para ele, né, no uso do dia a dia. Tá mudo. Desculpa, já que você está aí com a palavra contando para a gente, né, tantas coisas que a gente precisa aprender aí, trocar também com o farmacêutico e fazer essa dobradinha bacana aí com o médico, o que você percebe, o que você poderia estar trazendo aí? A gente gosta muito de criação de valor compartilhado, que a gente fala. O que a gente pode trazer aí para o doutor Daniel, colaborar com ele também em termos de levar isso para o consultório, né? O que a gente pode trazer do que você escuta, né, na farmácia, seja do hospital, seja de colegas que trabalham em farmácias comerciais, né? Qual é a principal dúvida que o farmacêutico chega para o farmacêutico? Conta aí um pouquinho para a gente. Eu acho assim, uma questão principal, acho que rola muito hoje em dia, em relação ao custo do medicamento, né? Então, a gente vê muito, assim, a parte da intercambiabilidade, né, entre similar, genérico, referência, na hora da compra ali, as pessoas tentam buscar o medicamento mais barato. Então, eu queria saber, né, a gente sabe, né, que tem a intercambiabilidade, o que a gente pode seguir, como, né, vem na prescrição, mas eu queria saber do doutor Daniel se no momento da prescrição é possível fazer esse balanceamento entre a objetividade, né, do medicamento para cada caso e em relação à questão do custo, né, seja algo que não pese tanto para o paciente, principalmente paciente crônico, né, que tem alto gastos, né, de medicamento na farmácia. Primeiro vai depender do nível socioeconômico desse paciente. Então, você pegar um paciente assim, de nível socioeconômico mais baixo, você tem que pensar sempre na hora de prescrever se ele vai conseguir adquirir aquele medicamento que você está prescrevendo. Muitas vezes você tem que, com uma certa sensibilidade, perguntar a ele, olha só, você tem condições de comprar? Para mim, na minha opinião, esse aqui seria o melhor medicamento para você. Você tem condições de comprar esse medicamento? Aí ele vai dizer para você, aí então a gente pergunta, quanto, né? Você dá aquela entrada assim no Google, mais ou menos, né? Porque na internet é mais barato o preço que aparece, né? Aí você tem que dizer, mas pela internet, né? Que é um pouco mais barato e tal, é tanto, né? Aí, mas é mais ou menos, na minha experiência, fica nessa faixa de valor. Você dá uma faixa, né? Para não ficar também rígida na cabeça e às vezes dá uma percepção ruim quando ele chega aí um valor 20, 30 reais a mais. E aí ele dizia, não, dá para comprar, ótimo, aí você receita, já é melhor dentro de um custo que seja preferencialmente acessível. E porque senão é muito ruim, porque você passa achando que ele vai chegar lá, tá comprando, aí ele só volta na outra consulta, e aí chega lá, e aí, como é que foi e tal? Não, eu tô chegando na farmácia muito caro, não comprei, não sei o que e tal, aí, poxa, aí quebra todo o teu trabalho, né? Você ficou lá com ele, conversando, e nada. E do outro lado, às vezes você pega até um paciente com um bom nível socioeconômico, mas isso não quer dizer que ele vai querer comprar o remédio mais caro, não é? Aquele que está lá, acabou de ser lançado, e daí você tem que pensar
pesar um pouco isso. Muitas vezes você tem que pensar se tem como foi falado aqui antes, um genérico ou um biosimilar desse medicamento, que possa ter um custo bem menor e daí ser mais acessível para esse paciente ou para qualquer, né? Não sei se para um paciente de alto nível socioeconômico, mas de baixo nível socioeconômico também. E, além disso, eu penso que também você tem que considerar, às vezes, o que é... sobre, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma insulina que ele vai tomar um dia paciente diabético, toma uma insulina, mas poderia ser qualquer outro paciente para determinado remédio, mas eu vou ficar nesse exemplo aqui. Aí ele tem que tomar uma picada 2 vezes ao dia. Isso gera um certo desconforto, né? Ninguém gosta de tomar picadas, a não ser que ele seja masoquista. Aí, às vezes é um remédio que tem mais efeitos laterais do que um outro que tenha uma picada única ao dia e também tem menos efeitos laterais, como eu acabei de falar. Aí você faria para ele assim, olha só, tem esse outro aqui, que às vezes não precisa custar tanto mais, custa às vezes uma diferença pequena, é um pouco mais caro, e você chega assim, que você quer trocar esse por esse outro, que vai representar um custo tal, aí dependendo se ele, para ele não for um valor difícil de pagar, e que vai trazer um conforto, uma comodidade para ele, muitas vezes vai preferir. Porque ele quer, ou seja, ou até mesmo pode ser um comprimido que a gente esteja falando, que ele estava tomando de 3 vezes ao dia, né? E passa a tomar uma, e de repente não só por tomar uma, mas também por ter outros benefícios, como menos efeitos colaterais, etc. E ele vai preferir, mesmo que às vezes ele vai pagar mais X, né, mais tantos por cento acima, mas ele vai dizer, pô, claro que eu quero esse outro, é um tormento na minha vida, é um remédio que às vezes, como a gente falou, assim, paciente crônico que toma isso a vida inteira, ou vai ter que tomar a vida inteira, e aí, pronto, teve uma microfonia aqui, e aí, para ele vai ser ótimo, né, fazer essa troca, mesmo que impacte um pouco mais para ele. É assim que eu vejo, para não me alongar mais, né, eu vou ficar por aqui. Eu não sei se eu... Dentro dessa análise, né, até temos aqui uma pergunta da senhora Tereza Silveira, que é justamente, que acho que é bem recorrente, né, assim, se o genérico alcança o mesmo resultado que se obtém que o de marca, né, acho que é bem recorrente, bem comum essa dúvida, né, e eu até tenho uma experiência, acho que o doutor Daniel pode falar bem aí, os medicamentos de tireoide, né, que são, hoje em dia, enfim, tanta gente toma. E conta um pouquinho aí pra gente, eu queria ouvir aí a visão dos dois, assim, talvez a Isabela possa começar falando do ponto de vista farmacológico, né, assim, como é que é tida essa questão da distinção, se há alguma distinção, e aí acho que o doutor Daniel também pode falar pra gente um pouquinho sobre essa percepção de resultado, né, de um e de outro, e como é que isso bate aí em termos do resultado no tratamento. Bom, os genéricos, eles foram, né, produzidos, né, para que ele faça o mesmo efeito do medicamento de referência, né? Então, quando ocorre, né, a produção daquela substância, expira a patente e pode haver a produção do genérico, ele tem todas as características para que ele atinja o mesmo efeito do medicamento de referência. Mas como a gente trabalha com seres humanos, às vezes a gente não vê, né, que acontece, né? Então, realmente é muito caso a caso, né? Então, mas eles são feitos sim para ter o mesmo efeito, em termos tecnológicos e tudo mais. Tá mudo, Laure? Mudo. Eu estou tentando aqui melhorar a qualidade e esqueço. Doutor Daniel, como é que é no resultado? Acho que a Bela colocou aí um ponto crucial, que você já falou, a questão da individualização. Não existe tratamento perfeito que sirva para todos. Mas isso é percebido também no que se refere à distinção aí do genérico para o de marca? Isso também faz diferença? Então, você tem que... Já que você mencionou o remédio da tireoide, esse remédio,
ele costuma ter uma boa bioequivalência, né? O genérico costuma ser muito bom também, produzido um dos remédios da tireoide, até por um excelente laboratório, e nós percebemos isso. Mas a gente vai prescrever conforme... são várias coisas que, na hora, faz a gente escolher. Por exemplo, às vezes você pensa em determinado... O que não faz você prescrever aquele que seja o genérico, vamos chamar assim, muitas vezes é porque você não acha aquela interdose. A dose, ele não tem todas as doses que você... Porque paciente, aquela dose não existe, você quer passar uma determinada dose. Aí, isso pode acontecer tanto quanto o remédio de marca, quanto no remédio genérico. E aí você tem que buscar um outro medicamento daquela classe que atenda o seu paciente, naquela dose que você quer prescrever, no caso que eu estou falando do hormônio tiroidiano. Né? Então, você tem que também pensar isso na hora da prescrição. E é muito interessante, já que a gente está falando até de você citou mais cedo na entrevista, aquela coisa de o paciente quer comprar uma caixa com 10 e ver uma caixa com 20. E a indústria, eu acho que talvez até por questões de empacotamento, ela trabalha muitas vezes com modelos, com caixas que vêm rígidas naquela fabricação. Algumas, em vez de... É curioso isso, né? Porque um mês tem 30, alguns meses 31 dias, mas vamos botar como 30, mas a caixa tem 28. Aí você tem que comprar, às vezes, outra caixa para que acabe antes do fim do mês. E principalmente quando é medicação mensal, como é o caso dos remédios para tireoide. E acontece, isso foi um exemplo que me veio à cabeça agora, né? Mas é muito comum, às vezes, o paciente tem que se adaptar, ou às vezes o fabricante tem que se adaptar para aquela realidade. É quando você passa um remédio que de repente, os médicos sempre passam 10 para 10 dias, mas só vende com 7. Aí você tem que comprar, o paciente tem que comprar 2 caixas para ter 14 e vai sobrar no final. Às vezes eu penso assim, eu acho que o laboratório faz de safadeza, né? Para 2, porque está vendo que as pessoas usam mais tempo, né? Aí você pergunta, é má fé do laboratório ou a gente que viu que no dia a dia, na prática clínica, precisa ser prescrito de uma forma diferente que o paciente acha a caixa na farmácia, né? Tem muito isso, né? E a gente vai ter que lidar tentando navegar nessas variações aí, tanto de custo quanto quantidade que tem dentro da caixinha, do remédio, a forma de tomar e dose, e vai criando vai aprendendo. E eu acho que é importante essa interação, e muitas vezes existe esse feedback, né? Os laboratórios fazem pesquisas para entender se a gente está tendo também problemas de efeitos colaterais, se a gente está tendo uma boa adesão do paciente, para que ele aprimore e modifique a forma das apresentações para os nossos pacientes. E da mesma forma que os farmacêuticos dão esse feedback e dão para a gente também, né? Esse retorno, muitas vezes através de uma visita, ou de um questionário, de uma interação como essa que a gente está tendo agora. Mas então, entendendo assim, de forma objetiva a pergunta da Tereza, não tem resposta 100% certa, né? Assim, se o genérico e o de marca vão estar tendo o mesmo resultado, né? Vai depender do medicamento, vai depender do laboratório, vai depender do paciente, vai depender do tratamento, né? Aí, mais que não seria esse mais um ponto de super importância, interação do paciente e o médico informando a reação. Totalmente. Tomei tal remédio genérico, não senti nada. Ou senti, fez o mesmo resultado, né? Então, assim, esse feedback eu acho que é o que vai ser o fiel da balança, não é? Se me permite, né, assim, queria te interromper, isso ocorre bastante. Então, é interessante, porque se o paciente já vem incutido na cabeça dele, que ele vai tomar um genérico e aquele remédio que não vai funcionar, só vai funcionar se ele tomar o de referência, de marca, às vezes nem adianta você passar o genérico para ele, porque ele já veio querendo aquele determinado medicamento. Então, por mais que você às vezes fale, não, olha, esse genérico, pela minha experiência, funciona super bem,
ele tem o mesmo efeito, não sei o que e tal, não adianta, porque ele já colocou na cabeça dele, você tomar o genérico não vai funcionar. Então não adianta você querer também romper com isso. De outras formas, também, dependendo da experiência que o médico tem, ele tem alguns genéricos que parece não conseguir um efeito tão bom quanto aquele remédio de marca, de determinados remédios que eu estou falando. Tá, no modo geral, eles funcionam super bem. E aí vai depender da sua experiência, né, da experiência do médico, para que ele faça essa opção também para o paciente. Olha, na minha experiência, esse remédio aqui ele funciona melhor do que o genérico, infelizmente, melhor que o genérico, que é um pouco mais barato, mas às vezes a marca ela ficou anos pesquisando o modo como vai. Isso a Isabela sabe muito bem. É uma cápsula que tem que absorver, tem que absorver em tal parte do intestino, tem que haver o que chama farmacodinâmica, farmacocinética, ou seja, é como aquele remédio vai agir no organismo. E isso tem diferença na hora que o cara vai criar um genérico, e às vezes não consegue ter toda aquela expertise que o cara colocou no remédio do fabricante, dependendo de quanta tecnologia aquele remédio tem. Tem uns que são fáceis de fabricar, de fazer um genérico, mas tem outros que não são tão fáceis assim, e eles não vão conseguir fazer um genérico tão bom quanto o de referência, infelizmente. Ai, gente, o papo tá ótimo aqui, adorando a participação das pessoas que estão nos assistindo. Esse é só o primeiro tópico do nosso ciclo, né, Isabela? Para a gente ver aí o quanto tem coisa para a gente esclarecer e informar para que um bom tratamento, uma boa conduta clínica seja executada pelo paciente, que é o principal responsável, né, pela sua saúde, e que o auxílio dos profissionais de saúde que estão à nossa volta tem efetividade, né, doutor Daniel? Porque também ficar ali malhando em ferro frio não deve ser bom para ninguém. O médico o paciente fica voltando ali todo mês com o mesmo sintoma, com a mesma característica, e você trabalha, muda a terapia e o negócio não sai do lugar. É importante entender aí, né, o sucesso do resultado de saúde do paciente também é o resultado da equipe de saúde como um todo, né? Eu gostaria de pedir aí algumas considerações finais de vocês dois, para a gente ir encaminhando aí para esse nosso finalmente desse sábado de noite. Agora, já. Damas primeiro, não sei se está ao contrário aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela participação hoje. Eu gostei bastante da conversa. Acho que foi um bate-papo bastante proveitoso, bastante rico, né? A gente conseguiu contemplar muitos temas aqui, né? Mas a gente nunca esgota o assunto, né? Em nenhuma live. A gente sempre tem mais coisa a dizer. E, enfim, queria ressaltar, né, a importância da participação do paciente, né? Tudo que a gente trouxe aqui em relação à dúvida, em relação da atuação de cada um, né? Eu acho que o principal é o paciente interagir com a gente, né? Seja na consulta médica, durante a compra, né? Abrir mesmo o jogo, abrir o coração, falar de tudo que usa, falar do que está sentindo, né? Acho que isso é bastante importante, assim, seguir isso, né? Tomar esse papel de destaque, né? Que ele é a estrela, né? Tomar um papel de destaque nesse momento e participar, né? Então, queria só fazer essa consideração. Muito obrigada. Obrigada, Bela. Daniel. A minha consideração, vou até usar umas frases aqui que eu gosto, né? A primeira delas é que medicina é de fato uma arte e que você vai aprendendo à medida que você vai exercendo o dia a dia, seja em clínica, hospital, consultório. E outra coisa que eu aprendi, e costumo sempre dizer para os meus pacientes, é que ciência, a medicina não é uma verdade absoluta, né? Ela é de verdades transitórias. Uma coisa que é verdade hoje, pode ser que daqui a uma semana, daqui a 6 meses não seja. Então, a gente tem que parar de achar que somos deuses, assim, principalmente de pessoas que... aquele médico de antigamente, né? Que chegava, saía da faculdade formado e podia clinicar durante anos a fio com aquela informação, não existe mais. Ele precisa estar sempre se atualizando, sempre indo a congressos, cursos, simpósios, e mesmo assim, com essa velocidade que a gente tem da informação hoje com a internet,
É um desafio, né? E é estressante, porque as informações mudam muito rápido, né? Só olhar o exemplo aí do coronavírus. É uma coisa surreal. A gente, às vezes, de uma semana para outra, a gente tem informação até da própria OMS, sai esse remédio, volta ele de novo, pode usar. Não, pensando melhor, isso vale agora. Não vale mais. E a gente fica nesse ping-pong, né? Isso é difícil para quem é da área, como os próprios infectologistas, que seriam representantes dessa parte, eles estão toda hora batendo cabeça ali. Imagine para nós restantes que estamos ali com o paciente no dia a dia à nossa frente, tentando gerenciar essas angústias, essas ansiedades que nós também temos, e por isso acho que eu fui até feliz no exemplo do psiquiatra lá, porque o que mais está tendo hoje em dia são pacientes procurando psicólogos e psiquiatras, porque gerou o confinamento, a pandemia gerou tudo isso que a gente tem que lidar hoje em dia, e é muito importante a participação dos nossos clientes, dos nossos pacientes, para nos ajudar a conseguir fazer da melhor forma possível esse gerenciamento da prescrição, de como a gente pode ajudá-los nessa parte da sua prevenção ou do seu tratamento para os mais variados problemas, seja de coronavírus, né, da Covid-19, ou seja de qualquer outro problema que ele tenha. Poxa, muitíssimo obrigada aí, doutor Daniel, pela sua participação. Isabela, novamente, parceiraça de primeira hora, sem dúvida nenhuma. Esse bate-papo, essa conversa atendeu a mim, pelo menos, a todas as expectativas. Eu acho que o pessoal que está assistindo aí também está gostando, está mandando aí parabéns e agradecimentos a vocês. Era realmente isso. Acho que é um papel de Medlist, levar de forma o mais acessível possível informações práticas, objetivas, simples, para que tornem a saúde algo que é o nosso bem maior, mais do que nunca. Isso está evidente, né? Assim, acho que se alguém conseguia duvidar disso, acho que essa pandemia trouxe aí, colocou na cara de todo mundo que sem saúde não se faz nada mesmo, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês dois, pelos exemplos, pela clareza, pela simpatia e pela empatia, principalmente com profissionais. Espero poder contar aí com vocês dois na nossa jornada aí com o Medlist, que ainda tem muita coisa pela frente. Muito obrigada a vocês dois, boa noite, bom final de semana, boa noite a todos que participaram com a gente nesta noite. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite.